Seja bem-vindo ao podcast Plano de Saúde Taus. Eu sou Marcelo Santos e você aqui o seu anfitrião, e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante em plano de saúde, que é o reajuste anual. Nós temos um vídeo aqui já falando sobre reajuste por mudança de faixa etária, mas agora aquele que é o centro das discussões: reajuste anual do plano de saúde. Se interessou no assunto? Fica aqui comigo que a gente vai dar uma olhada na resolução normativa sobre esse aspecto. Então, o reajuste, ele está também no centro das discussões de plano de saúde, porque é um aspecto que acaba impactando diretamente o bolso do cliente, seja ele um plano pessoa física ou qualquer modalidade de plano coletivo. Então, entender bem o reajuste, inclusive as nuances, é muito importante até para poder apontar para o cliente, até na legislação, onde está aquele aspecto que tornou o reajuste um pouco desconfortável, né? Alguns aspectos em termos do percentual, ou uma cobrança retroativa, alguma coisa desse gênero, a gente consegue espelhar aqui na legislação e olhar tudo. Para isso, a gente vai fazer como de costume, olhar a resolução normativa não integralmente dessa vez, porque ela tem alguns aspectos que são mais da operadora voltado para a administradora, mas tentar olhar aqueles aspectos que têm impacto ao cliente. Então, essa é a resolução normativa 565 de dezembro de 2022 e ela dispõe sobre os critérios para aplicação de reajuste das contraprestações pecuniárias, dos planos privados de assistência suplementar à saúde, médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, e dos planos privados de assistência à saúde exclusivamente odontológicos, contratados por pessoa física ou jurídicas, e dispõe sobre agrupamento de contrato coletivo nos planos privados de assistência à saúde para fins de cálculo e aplicação de reajuste. Então, ele já traz aqui neste capítulo 1, as disposições preliminares, que todos os planos estarão previstos nessa resolução normativa, sejam eles médicos hospitalares, com ou sem odontologia, somente odontológicos, para pessoas físicas ou jurídicas. Essa é a resolução que trata especificamente sobre esse assunto. Capítulo 2, ele fala das disposições gerais quanto a reajuste anual por variação de custo. Então, primeiro ele traz aqui a subseção 1 da solicitação de autorização de reajuste. Então, aqui, ó, artigo 3º, dependerá de prévia autorização da ANS a aplicação de reajuste das contraprestações pecuniárias dos planos individuais familiares de assistência à saúde médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, que tenham sido contratados a partir de 99 ou adaptados. Então, primeiro aspecto, o que tem regulação da ANS é em relação ao plano pessoa física, o reajuste do plano pessoa física. Então, nessa subseção, ele traz qual é o passo a passo, quais são os aspectos que a operadora deve seguir para aplicar esse reajuste, pedir autorização para poder aplicar. Então, é muito uma questão voltada da operadora diretamente ali para a ANS. Então, ele traz aqui os requisitos, como fazer, se for deferido ou indeferido, formalização dessa autorização, como se dará, e aí ele vai seguindo. Ainda nas subseções, ele traz aqui no artigo 8º que o índice de reajuste máximo a ser autorizado pela ANS nas contraprestações pecuniárias dos planos contratados a partir de 99. Então, no plano pessoa física, o índice apresentado pela ANS, ele é máximo. Então, ele sempre cita aqui índice de reajuste máximo. A operadora pode aplicar abaixo? Pode, só não pode aplicar acima, né? E por que eu trouxe isso? Porque ele traz um aspecto aqui, ó, parágrafo único. Os valores relativos às franquias ou coparticipações não poderão sofrer reajuste em percentual superior ao autorizado pela ANS para a contraprestação pecuniária. Então, o reajuste máximo se aplica não somente às mensalidades, mas tudo aquilo que tiver vinculação ao plano de saúde, nesse caso, franquias e coparticipações, que são os variáveis. Ainda aqui, nas subseções da aplicação do reajuste, a operadora que obtiver a autorização da ANS poderá aplicar o reajuste a partir do mês de aniversário do contrato. Então, ele sempre tem autorização ali para maio
de um determinado ano e esse reajuste vale de maio desse ano até abril do outro ano. Aqui tem um aspecto que é interessante. Ó. Caso haja defasagem entre a aplicação do reajuste e o mês de aniversário do contrato em até 2 meses, o mês de aniversário será mantido e será permitida a cobrança retroativa, a ser diluída pelo mesmo número de meses de defasagem. Então, 2 meses dilui esse reajuste por mais 2 meses. Caso a defasagem seja superior a 2 meses, o mês de aniversário do contrato será mantido e não será permitida a cobrança retroativa. Então, aqui já é um ponto interessante quando fala de cobrança retroativa, está disposta aqui na resolução normativa. Então, aqui a publicação do índice máximo de reajuste diário oficial da União, ocorrida após o mês de maio de cada ano, não prejudicará o início de aplicação de reajuste, ficando autorizado a retroatividade ao mês de início de aplicação, constante no ofício autorizativo, desde que as eventuais cobranças retroativas se iniciem em até 2 meses a contar da data de publicação e sejam diluídas pelo mesmo número de meses de atraso, limitado ao mês anterior ao próximo aniversário do contrato. Então, nesse caso especificamente, é se ocorrer algum atraso por parte da ANS de divulgar isso. Então, era para divulgar maio, não saiu. Saiu, levou junho, julho, agosto, setembro. Opa, 4 meses. Saiu o índice, a operadora tem até 2 meses para aplicar e pode diluir isso por mais 4 meses o índice, porque foi o tempo que atrasou para sair o reajuste. Seção 2. Dos planos individuais ou familiares contratados antes de janeiro de 1999. Então, são aqueles planos não regulamentados e que não foram adaptados à lei. A gente já falou algumas vezes aqui se a legislação ela impacta ou não para planos não regulamentados. E a gente tem visto vários casos que impacta. A regra geral da ANS, esta, por exemplo, de ter o índice aprovado pela ANS para planos individuais familiares, não impacta diretamente sobre o valor da contraprestação pecuniária dos planos não regulamentados. Porém, aqui ela traz uma regra que substitui. Então, como vai ser a aplicação de reajuste para esses planos individuais familiares anteriores à lei? Então, no artigo 12º diz: os reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência suplementar à saúde, individuais ou familiares contratados até 1º de janeiro de 99 não adaptados, poderão obedecer ao disposto nesse artigo. Para fins de reajuste das contraprestações pecuniárias, deverá ser aplicado o disposto no contrato, desde que contenha o índice de preço a ser utilizado ou critério claro de apuração e demonstração das variações consideradas no cálculo do reajuste. Então, lá diz que é IGPM, vai ser IGPM, diz que é NPC. Não, tem uma regra ali que diz que vai ser considerada a receita algo muito parecido com a sinistralidade. Se estiver no contrato, por esse disposto, diz que ok, mas tem que ser claro, né? Parágrafo 2º. Caso as cláusulas do contrato não indiquem expressamente o índice de preços a ser utilizado para reajuste da contraprestação pecuniária e ou sejam omissos quanto ao critério de apuração e demonstração das variações consideradas no cálculo do reajuste, deverá ser adotado percentual limitado ao índice máximo estipulado pela ANS. Então, tem o índice, tá claro, não deixa nenhuma dúvida, vale o que está no contrato. Não está lá, ou a coisa não é tão clara, deverá ser considerado o índice da ANS. Dos reajustes de planos privados individuais ou familiares exclusivamente odontológico. Então, artigo 13º. Nos planos individuais ou familiares exclusivamente odontológicos, independentemente da data de sua celebração, poderão ser aplicadas as cláusulas de reajuste que sejam claras, assim consideradas as que elejam um índice de preço divulgado por instituição externa. Então, aqui não importa se é um plano celebrado antes ou depois de 99, pode valer o que tiver lá na cláusula, se for um índice que, como diz, de índice de preço divulgado por instituição externa, o INPC, o IGPM, um desses índices de mercado. Parágrafo 1º. A operadora deverá oferecer ao titular do contrato um termo aditivo que preveja um índice de preço, conforme disposto no caput desse artigo, que passa a vigorar como critério de reajuste anual nos contratos onde 1. Não há cláusula de reajuste, então tem que eleger um índice.
2. As cláusulas não indiquem expressamente o índice de preço a ser utilizado para reajuste contra a prestação pecuniária. Então, tem a cláusula de reajuste, diz que deverá ser reajustado anualmente, mas não diz como. Tem que ter. 3. Haja omissão quanto ao critério de apuração e demonstração das variações consideradas no cálculo de reajuste. 4. O índice de preço sofra descontinuidade ou apuração, então não se usa mais, ele deixou de ser utilizado. Ou conste exclusivamente o índice de reajuste divulgado pela ANS. Nos contratos em que a cláusula de reajuste preveja mais de um critério, haverá somente um critério com as características previstas no caput desse artigo, então o índice de mercado, que deverá prevalecer, ou 2, havendo 2 ou mais com as características previstas no caput desse artigo, a operadora deverá oferecer ao titular um termo aditivo para que passe a vigorar somente um dos critérios. Os contratos que contenham cláusula que utilize o índice de reajuste divulgado pela ANS, mas que possuem alternativa que o substitua, deverão ser mantidos seu reajuste calculado com base na alternativa, dada pela cláusula vigente, observadas no inciso 2 desse artigo. Então, tem o índice da ANS e tem o IGPM. Deverá ser o IGPM. Quarto, nos contratos onde a cláusula de reajuste estabeleça vinculação ao índice divulgado pela ANS sem a previsão de outra alternativa, deverá ser observada a determinação contida no parágrafo 1º desse artigo, que é estabelecer um termo aditivo indicando qual vai ser o índice. Ok, aqui interessante, né? No oferecimento de termo aditivo deverá ser consignado que a não concordância expressa ou a não manifestação do titular quanto à cláusula do reajuste proposto, no prazo de 15 dias do recebimento do termo aditivo, implicará a adoção do Índice Nacional de Preço Consumidor Amplo, que é o IPCA do IBGE. Aqui da aplicação do reajuste e cobrança retroativa. Então, a operadora poderá aplicar o reajuste contratual no período que compreende a data de aniversário do contrato e os 12 meses posteriores. Será permitida a cobrança retroativa a ser diluída proporcionalmente pelo mesmo número de meses após a data de aniversário do contrato. Então, aqui ele não tem aquela limitação de 2 meses, né? Até porque a mensalidade do plano odontológico é menor, então o impacto passa a ser menor também. Seção 4. Das disposições comuns aos reajustes dos planos coletivos, aqui a gente entra na parte, né, mais turbulenta, coletivos privados de assistência suplementar à saúde médica hospitalar, com ou sem cobertura odontológica, e do reajuste dos planos coletivos exclusivamente odontológicos. Então aqui está toda a galera de coletivo. Do reajuste em planos coletivos. Nenhum contrato coletivo poderá sofrer qualquer variação positiva na contraprestação pecuniária em periodicidade inferior a 12 meses. Então aqui já é um ponto que deixa bem marcado. Aniversário do contrato, firmou o contrato, 12 meses é seu aniversário do contrato, o próximo reajuste vai ser em 12 meses, não pode ser inferior a isso. E assim para todos os reajustes posteriores. Inclusive aquela decorrente de revisão ou reequilíbrio econômico atuarial do contrato, ressalvadas as variações em razão de mudança de faixa etária, migração e adaptação de contrato, a Lei 9656. Então aqui a gente tem mudança de faixa etária, tem um vídeo aqui que explica, a pessoa pode ter um reajuste por mudança de faixa etária independente do contrato, o reajuste anual. Migração, tinha um plano não regulamentado e migrou. Adaptação, tinha um plano não regulamentado e adaptou. Então ali também tem outro vídeo que fala de migração e adaptação, eu vou deixar os dois links aqui. Independentemente da data de inclusão dos beneficiários, os valores de sua contraprestação pecuniária sofrerão reajuste na data de aniversário de vigência do contrato, entendendo-se esta como data base única. Então esse aqui é um ponto bem interessante. A gente vê o contrato tem reajuste em agosto, vamos supor. O beneficiário entra em maio, entra em junho, muito próximo ali da data de reajuste. E aí ele entra com preço e logo depois sofre o reajuste. E aí a discussão é, mas não deve ser 12 meses após a vigência do contrato? Sim, aquela pessoa está aderindo a um contrato já existente. Então o reajuste vai ocorrer sempre na data base. E mais, pode ser que essa pessoa entre nessa maio, junho, por exemplo, tenha o reajuste em agosto da data base, quando chega em setembro, em outubro, ela faça aniversário, mude de faixa etária e tenha o reajuste novamente. Então são dois reajustes separados e cada qual sendo regido por uma legislação diferente.
Parágrafo 26º. A data base de reajuste de um contrato de plano privado de assistência à saúde coletivo poderá ser alterada pela vontade dos contratantes, desde que a referida modificação não viole a regra de periodicidade anual disposta no artigo 24º dessa resolução. Então, reajuste em agosto. O contratante quer mudar? Pode mudar? Pode, para setembro, outubro, novembro ou o que vier depois. Ele não pode trazer para junho, por exemplo, porque daí ele viola a periodicidade mínima de 12 meses. Então, pode ser data posterior, sem problema. Anterior, não. Das regras contratuais relativas à aplicação do reajuste em planos coletivos. Artigo 27º. Os contratos de plano coletivo devem prever as seguintes regras para aplicação de reajuste. 1. Deverá ser informado que o valor das mensalidades e a tabela de preços para novas adesões serão reajustados anualmente, de acordo com a variação do índice eleito pela operadora, que será apurado no período de 12 meses consecutivos, e o tempo de antecedência em meses da aplicação do reajuste em relação à database de aniversário, considerada esta o mês de assinatura do contrato. 2. Na hipótese de ser constatada a necessidade de aplicação do reajuste por sinistralidade, este será reavaliado, sendo que o nível de sinistralidade da carteira terá por base a proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apurado no período de 12 meses consecutivos, anteriores à data base de aniversário, consideradas como o mês de aniversário do contrato. E 3. Nos casos de aplicação de reajuste por sinistralidade, o mesmo deverá ser procedido de forma complementar ao especificado no inciso 1 desse artigo. Beleza, então ele diz aqui, os contratos de planos coletivos devem prever as seguintes regras. Então tem que ter cláusula falando sobre 1. O reajuste com índice de mercado e 2. A questão de sinistralidade. Aqui ele diz 3 que, em havendo essa cláusula de sinistralidade, de recomposição atuarial, técnico atuarial, como ele diz aqui, ele deve ser complementar ao índice de mercado. Então, uma aplicação de reajuste composta por 2 índices. Da obrigatoriedade de comunicação do reajuste, estão sujeitos ao comunicado de reajuste de plano coletivo médico hospitalar, com ou sem cobertura odontológica, e os planos coletivos exclusivamente odontológicos com formação de preço pré-estabelecido. Então, é o pré-pagamento. Né? Tem algum vídeo que a gente já falou de pré-pagamento versus custo operacional. Então, vou deixar o link aqui também para entender a diferença. Então, pré-estabelecido, ele tem mensalidade. O pós-pago, o custo operacional não tem, então não se aplica as regras aqui. 1. Os percentuais de reajuste e revisão aplicados. Então, qual é a regra que foi aplicada aqui, o cálculo, a memória de cálculo do reajuste, e as alterações de coparticipação em franquia. Da comunicação. Os reajustes das contraprestações pecuniárias e as alterações de franquia e coparticipação dos contratos coletivos deverão ser comunicados à ANS. Então, aqui tem a regra de comunicação ANS. Para fins de disposto no artigo 28 dessa resolução, deve ser comunicado qualquer variação positiva, negativa ou igual a zero da contraprestação pecuniária, seja decorrente de reajuste, revisão ou da manutenção. Então, ele sempre fala aqui, ó, reajuste é o índice de mercado, revisão é a questão técnica atuarial e manutenção é caso mantenha-se o mesmo valor, que é o reajuste zero. Né? Ali, ó, reajuste e revisão pode ser reajuste positivo ou negativo. Então, tem os dois casos aqui. A variação igual a zero de que trata o caput desse artigo se refere à manutenção do valor de contraprestação pecuniária após o prazo de 12 meses, a contar do último reajuste. Para cada período de 12 meses, deverá haver, ao menos, uma comunicação de reajuste, revisão ou manutenção de contraprestação pecuniária. Então, mesmo que não tenha o reajuste, seja a manutenção, como falou ali, o reajuste zero, ele tem que ser comunicado. Nos planos tá aqui, ó. Nos planos com formação de preço pós-estabelecidos, que é o custo operacional, não há reajuste de mensalidade, não havendo obrigação de enviar comunicação à ANS. Entretanto, a operadora deverá esclarecer como se dará o reajuste da tabela praticada entre operadora e prestadores de sua rede e com que periodicidade. Então, aqui a regra fica diferente, como no custo operacional o pagamento é
sobre aquele valor pago ao prestador, né, que é revertido diretamente na cobrança. Vejam um vídeo lá, caso vocês não tenham entendimento sobre o que é o custo operacional ainda. Então, não haverá mensalidade, sendo assim, não tem o reajuste sobre essa mensalidade. Das informações no boleto de pagamento e na fatura. Artigo 32º. Os boletos e fatura de cobrança com a primeira parcela reajustada do plano coletivo deverão conter as seguintes informações: nome do produto, número de registro da ANS, ou código de identificação do sistema de cadastro de planos antigo, quando for não regulamentado, e o número de contrato da apólice. A data e o percentual de reajuste aplicado no contrato, o valor cobrado e que o reajuste será comunicado à ANS pela internet, de acordo com a regra já estipulada. Sempre que houver cobrança mensal dos beneficiários por qualquer meio, como desconto em folha ou débito bancário, ainda que não sejam emitidos pela operadora, então, por exemplo, a cobrança vai ser feita pela administradora ou a cobrança vai ser feita pela própria empresa contratante, esta deverá diligenciar para que os beneficiários recebam, no mês do reajuste, um documento contendo as informações previstas nesse artigo. Parágrafo 2º. No documento previsto no parágrafo anterior, a informação tratada no inciso 3º, está aqui o valor cobrado, ou a parcela para pagamento do beneficiário. Então a informação tem que estar lá, qual é o valor que ele passará a pagar a partir dali, valor integral ou a parcela que diz respeito à sua contribuição. Artigo 33º. Todos os valores cobrados dos beneficiários devem ser discriminados, inclusive as despesas acessórias, tais como tarifas bancárias, coberturas adicionais contratadas em separado, multas e juros. Alienação da carteira, que eu vou passar um pouquinho, que é bem específico. Capítulo 3º. Das disposições gerais relativas ao agrupamento de contratos para fins de cálculo e aplicação de reajuste. Aqui é interessante. Artigo 35º. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos empresariais e por adesão, então aqui são os dois coletivos, firmados após 1º de janeiro de 99 ou adaptados à lei, deverão conter cláusula de reajuste que observa a metodologia do agrupamento de contratos estabelecida na resolução. Parágrafo único. O agrupamento de contrato não se aplica aos contratos privados de assistência à saúde exclusivamente odontológico, então eles valem para médico hospitalar, aos contratos de planos privados de assistência à saúde exclusivamente para ex-empregados emitido e exonerado, então esses são tratados à parte. 3. Aos planos privados de assistência à saúde com formação de preço pós-estabelecidos, que é o custo operacional. Artigo 36º. Para fins dessa resolução, considera-se agrupamento de contrato medida que tem por finalidade promover a distribuição para todo um grupo determinado de contrato coletivo do risco inerente à operação de cada um deles. Então, basicamente aqui, se a gente pensar um contrato muito pequenininho, familiar ou com poucos funcionários, ele não tem capacidade de, por si só, diluir um eventual risco. Se tem sei lá, um tratamento mais caro, até às vezes uns tratamentos não tão caros assim, como tem poucas pessoas pagando, o risco cresce, a proporção entre o que gastou versus o que pagou sobe demais e o resto seria muito grande. Então, para isso, a legislação manda agrupar esses contratos menores, que nós vamos ver a cláusula aqui que diz como deve ser agrupado. 2. Contrato agregado ao agrupamento. Contrato que integra o agrupamento de contratos por conter, na data da apuração da quantidade de beneficiários, menos de 30 beneficiários ou quantidade estabelecida pela operadora, conforme caput e o parágrafo 1º do artigo 37º dessa resolução, observada a regra prevista no parágrafo único desse artigo. Então, o que a legislação diz? Abaixo de 30 vidas é obrigatório o agrupamento para todas as operadoras. Então, ele fala aqui, ó, menos de 30 beneficiários ou quantidade estabelecida. Então, se a operadora desejar agrupar até 100 vidas, ela vai agrupar até 200, 300, 500, 1000. Ela pode agrupar como ela quiser, tendo o mínimo que ela tem que respeitar. Ela não pode agrupar somente contratos até 10, porque a legislação fala abaixo de 30. 3. Período de apuração da quantidade de beneficiários. Período definido pela operadora de planos privados de assistência à saúde, em que são identificados os contratos que serão agregados ao agrupamento
de acordo com a quantidade de beneficiários, que devem ser apurados em data específica, conforme o artigo 40 dessa resolução, que a gente ainda vai chegar. Quarto, período de cálculo do reajuste, período definido pela operadora de plano privado de assistência à saúde, em que o reajuste do agrupamento de contratos é calculado, devendo ser posterior ao fim do período de apuração da quantidade de beneficiário dos contratos e anterior à data de divulgação do próximo percentual de reajuste. Período de aplicação do reajuste, período compreendido entre maio do ano do cálculo de reajuste e abril do ano subsequente, durante o qual é aplicado o reajuste aos contratos agregados ao agrupamento. Então vamos imaginar que um contrato ele entrou no agrupamento, ele foi agregado a esse agrupamento, porque ele tinha 10 vidas, por exemplo, em abril deste ano, ok? Então o reajuste dele vai ser em abril do ano que vem. Quando chegar em maio deste ano, a operadora vai ter feito o cálculo dos 12 últimos meses e vai dizer, ó, o reajuste para maio desse ano, abril do outro ano é tanto. Beleza, este contrato, quando chegar em abril do outro ano, vai ter esse reajuste definido. Foi aplicado. Em maio, a operadora faz a mesma coisa. Olha, os 12 últimos meses, aplica o reajuste para os próximos 12. É assim que funciona. Das regras sobre agrupamento de contratos coletivos para o cálculo do percentual de reajuste. É obrigatório às operadoras de plano privado de assistência à saúde formar um agrupamento com todos seus contratos coletivos com menos de 30 beneficiários para o cálculo do percentual de reajuste que será aplicado a esse agrupamento. Então, isso aqui já está claro que abaixo de 30 é obrigado. É facultativo às operadoras de plano privado de assistência à saúde agregar contratos coletivos com 30 ou mais beneficiários ao agrupamento de contrato descrito no caput, desde que estabeleça expressamente em cálculo contratual qual será a quantidade de beneficiário a ser considerada para a formação desse agrupamento. Qualquer que seja a quantidade de beneficiários estabelecida pela operadora de plano privado de assistência à saúde para formar o agrupamento de contrato, deverão ser observadas as regras estabelecidas na resolução, e sua alteração somente poderá ocorrer mediante aditamento dos contratos coletivos. Beleza, a regra é até 100. Ok, este agrupamento até 100 tem as mesmas regras do agrupamento abaixo de 30. Né? Ah, quero mudar isso, quero ir para os 30. Beleza, todos os contratos que eram até 100, que nos seus contratos lá com a empresa, com o contratante, está informando que ele participaria desse agrupamento, ele vai ter que aditar o contrato para retirar essa cláusula. Artigo 38º. Ressalvada a hipótese prevista no artigo 39, 39, a gente já vai falar, a operadora, após a apuração da quantidade de beneficiário prevista no artigo 40, calculará um único percentual de reajuste que deverá ser aplicado a todo o agrupamento do seu contrato coletivo, dos seus contratos coletivos, independentemente do plano contratado. Então, vamos considerar ali que tem nesse pool planos que são com abrangência municipal, regional, estadual ou nacional, não importa. Todos estarão agrupados e terão um reajuste único. Se eu aplicar para a empresa A um reajuste, para B eu não posso fazer um reajuste inferior, ele tem que ser o mesmo. Então, para todos esses, resguardando essa questão que está no artigo 39, que a gente vai ver agora. O agrupamento de contrato coletivo, que trata o artigo 37º dessa resolução, poderá ser desmembrado em até 3 subagrupamentos. E esses subagrupamentos eles vão ser aqui baseados na segmentação assistencial do plano. Então, sem internação, engloba todos os planos com segmentação ambulatorial e ambulatorial odontológica. 2, internação sem obstetrícia. Então, todos os hospitalares com sem odontologia que tenham internação com obstetrícia. Sem obstetrícia. E 3, toda internação que tem obstetrícia. Então, aqui vai desde os planos completos, ambulatorial hospitalar com obstetrícia e mais o hospitalar com obstetrícia. Ou no outro lado, ambulatorial hospitalar sem obstetrícia e hospitalar sem obstetrícia. Consegue agrupar esse. Parágrafo 1º. Caso a operadora de plano privado de assistência à saúde opte pelo desmembramento, poderá ocorrer a aplicação de 3 percentuais de reajustes diferentes dentro do mesmo contrato coletivo, de acordo com o número de subagrupamentos. Então, agrupamento
se ela não quiser, o único reajuste se ela não quiser separar por esse tipo de segmentação. Se ela quiser, ela vai ter obrigatoriamente poderá ter 3 reajustes. Claro que pode ser que no cálculo algum deles dê reajuste igual, né? Mas serão 3 cálculos diferentes. Parágrafo 2º. A quantidade de percentual de reajustes diferentes aplicado com base no parágrafo 1º desse artigo deverá guardar relação com a quantidade de subagrupamentos, que deverá ser expressamente estabelecido no contrato coletivo e sua alteração somente poderá ocorrer mediante aditamento dos contratos. Da apuração da quantidade de beneficiários, artigo 40. Para os efeitos dessa resolução, a quantidade de beneficiários em um contrato deverá ser apurada anualmente no mês do seu aniversário, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 1º desse artigo. Parágrafo 1º. Para os novos contratos, a primeira data a ser considerada para a apuração da quantidade de beneficiários será a data de assinatura do contrato, e as datas seguintes serão consideradas incorrerão na regra prevista no caput que corresponde ao mês de aniversário do contrato. Então, assinei o contrato em agosto. Opa, esta é a primeira data que eu preciso verificar a quantidade de beneficiários. Está abaixo de 30 ou mais de 30? Abaixo de 30, vai para o pool. Beleza. Meu aniversário de contrato é agosto. Chegou em agosto novamente. Vou verificar. Está abaixo de 30 ou mais de 30? Não, saiu de 30. Então, esse já não tem mais o reajuste dentro do pool. Esse tem o reajuste fora individualizado, caso a operadora adote o pool até 30 vidas. Ah, adota até 100 vidas. Ok, continua dentro. Será considerado, parágrafo 2º, um contrato agregado ao agrupamento aquele que possuir quantidade de beneficiários igual ou inferior à quantidade estabelecida para a formação do agrupamento na data prevista no caput, ainda que ocorra posterior variação de quantidade de beneficiários. Então, aqui, que data é essa? É aniversário do contrato, né? Então, chegou no aniversário do contrato, tinha menos de 30. Vai ser aplicado o reajuste agrupado. Ah, mas no mês que vem eu sei que vai entrar 50 pessoas na empresa. Isso vai valer para o próximo reajuste, né? Porque é posterior à data que está prevista no caput do artigo. Parágrafo 3º. Caso a quantidade de beneficiários do contrato agregado seja superior à quantidade estabelecida para a formação do agrupamento na data prevista no caput, este contrato ficará desagregado do agrupamento. Então, ele passa a ter o seu reajuste individualizado. A apuração da quantidade de beneficiários do contrato deverá levar em conta todos os planos a ele vinculados. Isso é importante. Então, um contrato tem 2 pessoas num plano nacional, tem 3 pessoas num plano municipal, tem 50 pessoas num plano estadual. Opa, é a soma de todos esses que vão considerar, porque é o único contratante com vários contratos. Aqui tem um ponto que eu vou ter que estudar um pouco mais, né? Em se tratando de contrato firmado entre a operadora e a administradora de benefícios, na condição de coestipulante, para apuração da quantidade de beneficiários, a operadora deverá levar em conta todos os beneficiários vinculados ao contrato com a administradora. Então, se a gente olhar, eu olhando por aqui, vou ter que dar uma estudada melhor nisso. Se você que estiver ouvindo já tiver um entendimento diferente, por favor, compartilhe aqui com a gente. Meu entendimento é, a administradora, ela é estipulante do contrato, então é que ela tem um único contrato. Então, conforme ela vai incluindo as pessoas ali, ele, se passar de 30, ele passa a ter um reajuste individualizado. E parágrafo 6º. Em se tratando da administradora de benefício na condição de prestador de serviço para a pessoa jurídica contratante, por exemplo, uma empresa que só uma entidade, vamos pensar aí um conselho de classe que contratou a operadora não como estipulante, mas como participante. Participante, ela vai emitir, por exemplo, os boletos, vai fazer cadastro. Para apuração da quantidade de beneficiário, a operadora deverá levar em conta os beneficiários vinculados ao contrato firmado. Então, vale o meu contrato dessa entidade e não a soma daquilo que está na operadora. Não tinha me deparado ainda com essa condição aqui. Ao ler, essa foi a minha avaliação, mas gostaria também aí da tua opinião. Deixa aqui o comentário para auxiliar a tornar isso um pouco mais claro, porque para mim não é claro ainda esse aspecto. Da aplicação do percentual de reajuste. Artigo 41. O percentual de reajuste calculado para agrupamento de contrato será aplicado no mês de aniversário do contrato, no período que vai do mês de maio ao mês de abril do ano subsequente, imediatamente posterior ao período de cálculo do reajuste. Nesse caso, o reajuste, então, ele vai ser fechado ali
para ser aplicada a partir do mês de maio. Então, vai olhar os 12 meses anteriores, né? E ali estarão todas as empresas sendo consideradas, mas cada empresa só vai receber o reajuste de acordo com a sua data base. Então, a minha empresa tem reajuste em agosto. O reajuste é divulgado em maio, mas o meu reajuste vai ocorrer em agosto. Mas a empresa do meu vizinho tem em junho. Opa, o reajuste é aplicado, divulgado em maio, mas para ele é aplicado em junho, embora as nossas duas empresas, junto com todas as demais, foram aquelas que forneceram os dados para definir esse reajuste. O valor do percentual do reajuste calculado para agrupamento de contratos deverá ser único, sendo vedado qualquer tipo de variação. Então, mesmo para todos. Então, eu apliquei um reajuste que deveria ser da ordem de 10%. Uma empresa precisa que eu aplique 6. Se eu aplicar 6 para essa empresa que está no pool, eu tenho que aplicar 6 para todos os demais. Parágrafo 2º. O percentual de reajuste somente será aplicado aos contratos agregados ao agrupamento, considerando a data do seu último aniversário, ou seja, 12 meses, né, após o aniversário, aquela periodicidade, ou, na hipótese de inexistência dessa data, se forem agregados ao agrupamento no momento da sua assinatura. Ok, então, é, assinou o contrato e já foi para o agrupamento, vai considerar essa data para os 12 próximos meses. Aos contratos não agregados ao agrupamento, deve-se aplicar o reajuste de acordo com a cláusula de reajuste vigente nos termos do contrato. E aí a cláusula de sinistralidade, considerando especificamente aquela empresa sendo responsável pelo cálculo de acordo com os custos e as receitas gerados pela sua própria empresa. E não dilui o risco com várias empresas, é um ponto negativo, mas um ponto positivo é que ela é responsável por aquilo que está ocorrendo. Então, às vezes, uma empresa pequena que está no agrupamento tem um reajuste maior, mas não pela sua utilização, mas pela utilização de um vizinho, de outra empresa. Então, neste caso, não. Se a sua empresa for saudável, não teve nenhum reajuste, você vai ter esse benefício. Agora, se teve algo dentro da sua empresa que gerou um sinistro alto, você também vai ser responsável por isso. Então, tem os prós e os contras de estar dentro ou fora do agrupamento. Dos aspectos operacionais. A operadora deverá divulgar até o primeiro dia útil do mês de maio de cada ano e manter em seu endereço eletrônico na internet o percentual de reajuste a ser aplicado ao agrupamento de contratos, bem como identificar os contratos que receberão o reajuste, com o código informado no aplicativo RPC e seus respectivos produtos com o número de registro da ANS. Quando a operadora de planos privados de assistência à saúde optar pelos subagrupamentos em que trata o artigo 39º, ali que a gente viu que é por segmentação, os percentuais de reajuste deverão ser divulgados por tipo de cobertura, no dia e forma definidas no caput do artigo. A operadora deverá observar a obrigação de informação do percentual aplicado por meio do boleto e da fatura de cobrança, conforme está disposto no artigo 32º. Para aplicação de percentual de reajuste calculado, não será necessária autorização prévia da ANS, porém, poderão ser solicitados a qualquer tempo a metodologia e os dados utilizados pela operadora no cálculo do reajuste do agrupamento para verificação do percentual aplicado. Então, isso aqui é interessante. A ANS, ela não determina o reajuste, mas ela pode fazer a fiscalização sobre o reajuste. Então, por isso que é importante ter memória de cálculo, toda a utilização que serviu de base para aquele reajuste, porque ela pode sim a qualquer tempo requerer isso. Parágrafo 1º. Na hipótese do caput, a operadora de plano privado de assistência à saúde terá o prazo máximo de 10 dias úteis, contados do recebimento do ofício da ANS, para atender à referida solicitação. A operadora deverá observar os normativos que disciplinam os comunicados de reajuste de planos coletivos enviados à ANS por meio de aplicativo RPC. Das disposições finais e transitórias. Artigo 44º. A operadora deverá manter por 5 anos disponíveis para eventual fiscalização da ANS os documentos que comprovam a alteração ou manutenção do valor de contraprestação pecuniária dos planos que tratam essa resolução. 45º. As variações do valor de contraprestação pecuniária em razão de mudança de faixa etária, migração e adaptação de contratos à Lei 9.656 não são considerados reajustes para fim dessa resolução. Então, a gente já falou que tem outras resoluções tratando disso. 46º. A exigência de cláusula contratual entre a operadora e o beneficiário de plano contratado após 1º de janeiro de 99 dos planos adaptados
prevendo reajuste ou revisão de contraprestação pecuniárias e especificando fórmula e parâmetro para seu cálculo, não exime as operadoras do cumprimento disposto nessa resolução. A ausência de pagamento de contraprestação pecuniária que sofra alteração pela aplicação de reajuste ou revisão sem observância do disposto nessa resolução não será considerado como inadimplência. Então, isso aqui é interessante. Nós temos um outro vídeo que a gente falou recentemente sobre inadimplência. Vou deixar o link aqui também. E se eu apliquei um reajuste que está em desacordo com essa resolução e o cliente não pagou para discutir isso, não é considerado ali, então, inadimplência, porque ele está em desconformidade com esta resolução. As autorizações de reajuste do plano individual familiar regulamentados ou adaptados à Lei 9656, expedido na vigência da Resolução Normativa 171, esta eu não lembro, tem que dar uma olhada. Permanecem em vigor até o final do período mencionado nos respectivos ofícios autorizativos. 49º. Os contratos coletivos empresariais ou por adesão firmados antes de 24 de outubro de 2012 e que não tenham sido aditados para adequação de suas cláusulas à metodologia de agrupamento de contratos para fim de cálculo e aplicação de reajuste anual da variação de custo, não poderão receber novos beneficiários, à exceção de novos cônjuges e filhos do titular. Então, esse aqui é um ponto que a ANS ela usa muito como trava. Então, tem alguns casos que ela obriga que tenha adaptação imediata, outros que ela dá prazo, e outros que, se não cumprir aquele prazo, o contrato ele não vai ser cancelado para não prejudicar os beneficiários. Porém, ela tem essa sanção de não poder incluir novos beneficiários. Artigo 50. Não se aplica ao disposto nos parágrafos 1 ao 5º do artigo 13 e ao artigo 14º aos contratos nos quais foram firmados termos aditivos nos modos da Resolução Normativa 118, facultando-se para os casos em que o termo aditivo tenha prazo de validade determinado a programação de sua vigência, desde que haja concordância expressa dos beneficiários. Não sei do que se trata, isso eu vou ter que dar uma olhada, já anotei aqui. Artigo 51. Instruções normativas poderão detalhar as rotinas de solicitação e de autorização de reajuste e de preenchimento e envio de informações tratadas nessa resolução, com vistas ao desenvolvimento e aperfeiçoamento da sistemática de autorização e de monitoramento do reajuste. Parágrafo único. Os aplicativos GA e RPC, bem como seus respectivos manuais, encontram-se disponíveis no sítio institucional da ANS na internet. E artigo 52 ficam revogados, ele traz aqui a 171, 171 que ele fala, 172, falou ali em cima também. Essas outras 309, 362, não lembro se falou no corpo aqui. Então, por hoje era só. Espero que você tenha gostado também de mais esse conteúdo. É uma resolução normativa densa, porque fala de reajuste e tem que ler ela com calma. Tem alguns pontos aqui que eu até desconheço, vou ter que buscar isso, porque eu conhecia já bem essa resolução normativa, porém lidando no dia a dia, não de parar de olhar ela e olhar com atenção cada uma das cláusulas. Então, se você entende um pouco sobre esses pontos que ficaram sem resposta aqui, gostaria da sua contribuição também nesse vídeo. Agradeço a participação em mais um vídeo e desejo vê-lo aqui nos próximos. Até!